Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje sempre. É um prazer estarmos aqui, né? Boa tarde também ao pessoal do Instagram que está nos acompanhando, já tem gente chegando. Então, vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Hoje, recebendo o nosso irmão Rômulo, que é Rômulo Vasconcelos, que é do Grupo de Estudos Espíritas, Eurípides Bassanufo, que é aqui de Caruaru. É a primeira vez que ele vem aqui na nossa casa. É um prazer receber, a gente fica muito agradecido pela disponibilidade. Certo? E ele vai tratar do tema Amai-vos uns aos outros. O tema, né? Enfim, então, graças a Deus a gente está sempre voltando a essas reflexões de domingo, que são muito importantes, né? A gente sabe que uma vida está difícil para todo mundo. Para uns um pouco mais do que outros, né? Do ponto de vista de relacionamento familiar, outros do ponto de vista financeiro, outros do ponto de vista da saúde. Então a gente vive um momento, vamos dizer assim, que é um pouco crítico, mas assim, crises sempre ocorreram, né? Mas nós estamos vivendo uma transição na Terra, que ela traz os seus desafios. Mas o importante para todos nós é saber que não estamos à deriva. Jesus está no meio, então não há com que se preocupar. A gente vai enfrentando toda dificuldade, tudo vai se ajeitando. Aliás, é bom a gente comentar um pouquinho sobre isso, nesse pequeno exórdio, que muitos problemas que nos afligem, a gente tem muita ansiedade, né? Aliás, parece que estamos aqui com dois psicanalistas, nosso irmão Romulo, que é psicanalista, nosso irmão Érico, e a gente sabe que o Brasil, se não me engano, é campeão de ansiedade, né? De transtorno de ansiedade. E nós somos assim, a gente se preocupa excessivamente com as coisas que poderão acontecer, mas às vezes nem vão acontecer. E outros problemas que existem, mas que às vezes basta a gente não fazer nada, que naturalmente ele se resolve. Eu aprendi muito isso, por incrível que pareça, quando eu era rapazinho, que eu ia para a praia, morava em Recife, e eu adorava ver o pessoal surfando, tinha muito campeonato naquela época, mas eu não tinha muito recurso, eu tinha uma prancha de isopor, que eu pegava chamado jacaré, né? E as ondas lá eram meio atrevidas, aliás, atrevida era eu que entrava naquelas ondas, e de vez em quando eu levava uns caldos. E teve uma coisa que eu aprendi, que eu nunca me esqueci, aprendi isso lá, quem me ensinou foram as ondas, que quando ela pega você e dá um caldo, não adianta você se debater. É melhor você esperar ela levar você para perto da beira. Se você ficar se debatendo, a coisa piora. Você vai engolir mais água para até se afogar. Então a vida ela tem esses desafios para a gente. Surgem problemas assim, muitas vezes. Como é que eu vou resolver isso? Mas se a gente não se afligir, se a gente esperar um pouquinho, naturalmente aquelas coisas vão se encaixando, vão se resolvendo. Aparece uma pessoa que nos ajuda. Surge uma oportunidade que vem que alivia aquela situação e naturalmente as coisas se resolvem. Então, vale a pena a gente esperar um pouco, confiar um pouco mais. A gente esquece muito. Hoje de manhã, aqui na limpeza, aqui na casa, eu ouvi uma das músicas do grupo Toque de Luz, que é uma música que trata daquela passagem de Jesus molhar os lírios do campo, né? A gente sabe que Deus cuida de todos nós. Se Ele cuida das plantas, da erva que vai ser jogada ao fogo, o que não fará por nós? Aquele lírio se veste melhor do que Salomão. Nem Salomão conseguiu se vestir daquele jeito. Então, assim, sempre existe a proteção. A gente precisa confiar um pouco mais. E com o agravante que, às vezes, no desespero, a gente cria outros problemas. E a gente tinha um problema, passa a ter outros problemas associados. Especialmente quando a gente se irrita, quando a gente dá vazão à cólera, ou vazão ao desânimo. Essas coisas aí complicam um pouco nossas vidas. Então, a doutrina espírita vem nos trazer o conteúdo e a vivência, que nos permite enfrentar essa dificuldade com um pouco mais de serenidade. É lógico, não quer dizer que o espírita não enfrente problema, não enfrenta, como qualquer outra pessoa. Mas tem elementos suficientes para enfrentar aquilo com a serenidade possível e necessária para a gente enfrentar a dificuldade. Então, é com prazer que a gente recebe o nosso irmão Rômulo, vai tratar desse tema maravilhoso. Certamente vai ter alguma coisa falando sobre isso, porque o amor realmente é a solução de todos os nossos problemas e vamos aprender muito com ele hoje à tarde. Então, para iniciarmos, nosso irmão José Sul gostaria de fazer a prece.
Vamos orar com o nosso irmão José Silva da prece inicial, certo? Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome para aprendermos mais acerca daquelas lições que Tu estás para nós, para que nós possamos então evoluir mais espiritualmente dentro dessa nossa vivência aqui na Terra. E pedimos que dê inspiração, boa inspiração para o nosso palestrante de hoje, para que nós possamos ter uma palestra de boa afirmação e que aquilo fique confirmado dentro do nosso coração. Que assim seja. Sendo assim, pedimos permissão a Jesus para darmos por iniciado nossos trabalhos da tarde de hoje. Então, bom, fica à vontade. Boa noite, gente. O Cristo nos diz que quando 2 ou mais de nós estivéssemos reunidos no nome dele, ele estaria conosco. E foi um botar assim, bem fraquinho. Talvez o pessoal está cansado, né? Então vamos entender que o Cristo está aqui do nosso lado. Então vamos dar uma boa tarde para o Cristo. Boa tarde. Boa tarde. A energia já mudou. Bom, gente, é uma alegria muito grande, tripla. Primeiro, falar das palavras do Mestre Jesus. Segundo, estar numa casa espírita pela primeira vez. E terceiro, estar conhecendo pessoas novas. E antecipadamente quero agradecer a casa em nome do Alan pelo convite. E prontamente atendi, e sou um homem que gosto de não recusar trabalho. Então sempre que tiver trabalho nessa casa, estaremos juntos aqui. Hoje vamos tratar de um tema muito, mas muito desafiador. Amai-vos uns aos outros. Veja só o que o Cristo está nos propondo. Amai-vos uns aos outros. E ele piora quando ele completa, como eu vos tenho amado. Quando ele parou no amai-vos uns aos outros, já estava difícil. Como eu vos tenho amado, complicou ainda mais. E por que é tão difícil para a gente correr atrás dessa missão? Primeiro, porque nós temos dificuldades de amar até aquele círculo estreito, de parentes, de amigos, de benfeitores. Muitas vezes a gente confunde os sentimentos nesse círculo pequeno. E o Cristo ainda quer que a gente extrapole esse círculo. O que Cristo nos pede que a gente ame o desconhecido. O Cristo pede que a gente ame o malfeitor, o inimigo. Então costumo dizer que é a missão das missões, o amor, a missão das missões. Antes de começar propriamente no tema, eu queria fazer 2 reflexões iniciais. A primeira delas, para quem foi dirigido esse comando, esse pedido, essa orientação? Será que foi para o povo da Galileia, para os judeus, para os cristãos, para nós, estudantes dessa terceira revelação, nós espíritas? Quero crer que não, minha gente. Essa missão ela foi proposta para toda a humanidade. Rômulo, até para os ateus, são irmãos nossos, com toda a propriedade, filhos do mesmo Deus. Então todos nós temos essa missão do amarmos uns aos outros. Agora me parece que quando a missão é espalhada para muita gente executar, parece que a gente se acomoda. Quer dizer que essa missão é para toda a cristandade, para toda a humanidade. Então isso tende a fazer com que a gente se acomode. Pois eu tenho uma notícia para vocês. Cristo está falando individualmente para cada um de nós. Rômulo, ama o teu próximo como eu te amo. Cristo está falando no ouvido do Alan. Alan, ama o teu próximo como eu te amo. Cristo está falando no ouvido de cada um de vocês. Ama o teu próximo como eu te amo. Não parece que responsabiliza mais a gente? É aquela história.
nós estamos aqui talvez umas 25, 30 pessoas. Se a gente disser assim, minha gente, quando terminar esse nosso momento, vocês são encarregados de arrumar as cadeiras, limpar o centro. Terminando, poucos farão. Muitos dirão, não, ele está fazendo já, eu espero, estou com dor nas costas. Então a gente, como está numa multidão, a gente opta por não fazer, uma postura de acomodação. Mas se disser assim, Alan, é você que vai arrumar as cadeiras, ele se responsabiliza. Então, a partir de hoje, vamos entender que o Cristo está passando as mensagens das grandes missões individualmente para nós outros. Não é mais toda a humanidade, apesar de ser toda a humanidade. Mas aquilo está direcionado para mim. Para quê? Por que isso, Romulo? Para a gente se chacoalhar, para a gente se transformar, para a gente cumprir a missão que é comum a todas nós, que é a missão da autotransformação. Então vamos tomar essa missão como nossa e também como um objetivo de cumprir o verdadeiro objetivo do Evangelho. Que o verdadeiro objetivo do Evangelho não é a intelecção, não é para a gente ler e aprender toda a doutrina. Ele é um meio muito eficaz para que nós possamos nos transformar. Então vamos pegar a mensagem do Cristo, hoje, o amarmos uns aos outros, vamos levar para o nosso cotidiano. O que é que eu posso fazer para mudar a minha vida? Simples. No meu convívio com os meus familiares, com o meu vizinho, com as pessoas que eu cruzo na rua, no que é que eu posso melhorar? Aí sim, nós estaremos cumprindo o que o Cristo espera de nós. Porque Ele não espera que simplesmente a gente leia a mensagem que está aqui no manual de tudo, que eu sempre chamo o Evangelho de manual de tudo. Ele não quer só que a gente leia e aprenda essa mensagem. Ele quer que a gente, de alguma forma, coloque isso na nossa vivência. Outra questão, que é a segunda questão para a gente realmente começar o tema. Esse tema tão grandioso, amarmos uns aos outros como Cristo nos ama. Será que é possível para a gente chegar a esse amor? Minha gente, quem é que tem coragem de dizer que o Cristo mentiu? Quem é que tem coragem de dizer que o Cristo propôs algo que não era possível? Então é plenamente possível a gente atingir esse objetivo. Só não é possível em uma única existência. E aqui a gente está falando de reencarnação. E por falar em reencarnação, o Cristo disse expressamente, explicitamente a Nicodemos: não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é que ele estava dizendo? Existe a reencarnação. Foi o único momento que expressamente o Cristo disse isso. Mas em todo o Evangelho ele está dizendo o tempo inteiro que existe reencarnação. Quer ver? Vamos ver. Quando Cristo diz assim, sede perfeitos, o que ele está querendo dizer? Além da mensagem, além da orientação para nós nos aperfeiçoarmos, existe reencarnação. Porque como é que eu vou dar conta de ser perfeito em uma única existência? Como o tema desta noite, ama o teu próximo como eu vos amo. O que é que ele está querendo dizer? Além de nos orientar a cada vez nos amarmos mais, ele está dizendo que existe reencarnação. Porque é impossível nós sairmos da ignorância espiritual e atingirmos a esse amor tão grande, tão divino, em uma única existência. E será que esse amor é importante, minha gente? Quero crer que nos nossos corações a gente já sabe que é muito importante a gente correr atrás, porque parece que a gente está sempre um pouquinho atrasado, mas correr atrás dessa proposta do Cristo, trazê-la para a nossa vida. Nós vamos pegar só alguns exemplos para confirmar a importância desse amor. Primeiro, o nosso querido, admirável Chico Xavier, que perguntaram a ele: Chico, se você tivesse um único conselho para dar para a humanidade, o que é que você diria? Eu orientaria a humanidade a amar o próximo sem esperar nada em troca. Olha a importância que Chico dava para o amor. Santo Agostinho, que disse para todos nós: ama e fazes o que tu quiseres, porque se gritares, gritarás com amor, se calares, calarás com amor,
Se repreenderes, repreenderás com amor. Veja a importância desse tema amor. Vamos pular agora para Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz que me adiantaria falar a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ou seja, se não tivermos o amor em nós, de que adiantará eu conhecer o Evangelho, a doutrina? Se for budista, de que adiantará eu conhecer toda a doutrina budista? De que adiantará eu ter o conhecimento da minha religião se o meu coração não tem amor? E para finalizar, eu quero crer que esse é o prego virado em ponta batida, é isso, né, a expressão? Da importância do amor. Vamos para João. João definiu Deus de uma forma espetacular para mim. Porque nós temos na primeira resposta do Livro dos Espíritos, onde se pergunta o que é Deus, a espiritualidade nos responde, né, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é grande demais para a gente. Dizer que Deus é infinito, onipresente, onisciente, isso extrapola o nosso senso comum de homens e mulheres, de seres ainda habitantes de um planeta de provas e expiações. Então isso não toca o nosso coração. Mas João vem nos dizer que Deus é amor, pura e simplesmente. Olha a importância do amor. Deus é amor. E esse amor, minha gente, a gente deve entender ele em ação. No começo eu falei da questão de que o Evangelho deve ser aprendido, mas para tocar o nosso coração, e do nosso coração vir para as mãos, que é a ação, é o agir. Mas a boa parte de nós fala muito de amor. Eu te amo. Eu amo você, minha esposa, meu esposo. Eu te amo, meu filho, eu te amo, meu pai. Mas as nossas ações parecem não coadunar, parecem não casar com o que a gente fala. Então a gente tem que entender que o amor é um exercício e não uma fala. Ah, Roma, então você está querendo dizer que a gente não deve falar amor? De forma alguma. Pode falar 1000 vezes. Até para lembrar que tem que agir de acordo com o que ela fala. Mas o importante é fazer. O importante é agir com amor. Entendeu? Vamos ver isso na história. O Cristo. Salvo engano, o Cristo só disse que nos amava uma vez. Que foi justamente nessa passagem. Como eu vos tenho amado. Mas a vida dele inteira, a encarnação crística, foram uma sequência de atos de amor pela humanidade. Não me lembro de Chico Xavier ter dito nunca que amava aquelas pessoas que ele ajudava. Mas ele precisava dizer que amava. Se a atitude dele para com elas era um exemplo vivo do amor em ação. E aí podemos ter muitos e muitos outros exemplos. Maria Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, que tem um exemplo da Irmã Dulce que eu acho muito bonito. Disse que ela pedindo aos feirantes colaboração para fazer a comida para os pobrezinhos dela, como ela chamava, ela esticou a mão e pediu. E um feirante, talvez, estivesse com problemas muito sérios, muito aborrecido, cuspiu na mão de Irmã Dulce. A Irmã Dulce olhou aquilo, fechou a mãozinha, disse: essa é para mim, meu filho, agora me dê a dos meus pobrezinhos. Um exemplo de humildade. Esse é para mim, esse escarrado é para mim. E um exemplo de amor, me deu dos meus pobrezinhos. Isso é que é o amor em exercício. E também nunca vi na fala de Irmã Dulce ela falando que amava aqueles pobrezinhos. Mas ela não precisava fazer isso. Porque a vida dela era uma sequência de atos de amor. Como eu gosto sempre de fazer, vamos trazer para a nossa vida esse amor. Como é que está o nosso amor? É falado ou é exercitado? Dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Como é que está esse amor? A gente tem mais falado ou mais exercitado? Não precisa responder. Isso é uma coisa para a gente levar com a gente mesmo a título de reflexão. E esse exercício é trazer a
a mensagem do Evangelho para a nossa vida. E lembrando sempre, minha gente, uma coisa que casa muito com o que eu acabei de falar. As mãos que fazem têm muito mais valor do que as bocas que falam. Eu estou aqui vos falando, eu tenho uma certa habilidade no uso das palavras, mas de que adiantará isso se eu sair ali e destratar um rapazinho que eventualmente esteja olhando meu carro? O que é que eu terei ganho com isso? Que adianta eu falar de tolerância aqui e chegar em casa e não conseguir ser tolerante nem com as pessoas da minha família? De que adianta eu falar do perdão e não conseguir perdoar ninguém e guardar rancor e mágoa no meu coração? Então vamos sempre lembrar disso. As mãos que fazem têm muito mais valor do que as bocas que falam. E já que o tema é amor, vamos mais uma vez para a nossa vida. Será que a gente sabe amar? Nós, no nosso cotidiano, será que a gente já aprendeu, pelo menos minimamente, a amar? Porque quero crer que a gente confunde muito esse sentimento divino do amor com uma série de coisas que não são amor. Às vezes a gente tem uma paixão e diz que é amor. Às vezes a gente tem apego a determinada pessoa e diz que é amor. Às vezes a gente tem dependência emocional de determinada pessoa e diz que é amor. A gente confunde tanto as coisas que a gente confunde sentimentos ruins com amor. Às vezes a gente tem ciúme, que é um sentimento ruim, e diz que aquilo é amor. Como é que nós podemos confundir um sentimento ruim com um sentimento divino do amor? Então, até isso no nosso cotidiano a gente tem que prestar atenção. Que qualidade de amor eu estou dando, primeiro para mim mesmo. Todo o nosso caminho começa por nós mesmos. Não adianta a gente acordar e dizer, eu vou salvar o mundo, se eu não tenho condição de salvar nem a mim mesmo. Então o amor tem que começar por nós mesmos. Como é que está o nosso auto-amor? Como é que está o nosso autocuidado? Se a gente estiver bem nessa área, a gente começa a ter possibilidade de dar passos com esse amor em relação às outras pessoas, com esse amor em relação aos nossos irmãos. Então, precisamos ter mais cuidado até na qualidade do amor que a gente entrega para as outras pessoas. E principalmente na qualidade do amor que a gente entrega para nós mesmos. Que se a gente entregar uma boa qualidade de amor para a gente vai ter a possibilidade de dar um presente todo dia, diferente. Todo dia um presente diferente para as pessoas que convivem conosco. Porque a gente vai estar sempre mudando, a gente vai estar sempre se melhorando. E que coisa admirável, maravilhosa, todo dia eu poder acordar, feliz Rômulo novo para você. Já pensou que coisa boa eu estar aqui, se me quiserem de novo aqui falando, trocando ideias com vocês, eu estar de novo aqui e dizer, feliz Rômulo novo para vocês. Eu ter me transformado. Você exercitar isso na relação familiar, marido e mulher, na relação com os filhos, todo dia se transformando, se tornando uma pessoa melhor. Já que parece que a gente não conhece bem o amor, então como é esse amor do Cristo? Vamos tentar pegar algumas características dele. Eu pensei muito sobre isso e eu acho que esse amor proposto pelo Cristo tem 3 características. A primeira dela é a pureza. Esse amor do Cristo é puro. O que quer dizer? Ele não depende de mais nada para existir. A gente só sente. Ele não depende de nenhum outro sentimento para existir. Ele é também incondicional. Ou seja, ele não tem porquê. Se eu olho para minha esposa e digo, eu te amo porque você é boa para mim. Não é amor. É uma troca. É gratidão. Mas não é amor. Porque se fosse amor, não tem porquê. O amor, ele tem o apesar de. O Cristo, ele jamais diria para os seus apóstolos, eu vos amo porque vocês me seguem. Até porque não seria verdade, porque ele amava todos, inclusive os seus carrascos. Então o Cristo não amava os apóstolos porque ele seguia, ele amava porque amava. Mas o Cristo poderia dizer apesar de. Pregado na cruz, ele podia olhar para aqueles verdugos e dizer, eu amo vocês, apesar de vocês estarem me torturando. Então o verdadeiro amor não conhece o porquê, conhece o apesar de. E quantas vezes a gente passa pela convivência, não por acaso,
de um parente que nos dá mais trabalho, de um amigo que às vezes dedica a existência para nos tirar a paz, e a gente simplesmente ignora aquela pessoa. Por quê? Porque o nosso sentimento está vinculado ao porquê. Eu não tenho porquê amar aquela pessoa. Só que a equação que o Cristo propõe é o inverso. Apesar daquela pessoa estar me dando trabalho, eu amo. E muitas vezes a gente faz isso com parentes muito próximos, com filhos, com pais alcoólatras, que a gente simplesmente se distancia por uma questão de comodidade, esquecendo que a equação é o apesar de. Falamos da incondicionalidade. E qual seria a última característica desse amor do Cristo? A universalidade. Em latim, erga omnes, ou seja, o amor direcionado a toda a humanidade. São 3 características muito difíceis para nós, mas que me parece que a universalidade é a maior delas para o nosso nível evolutivo. Foi o grande exemplo que o Cristo nos deu, essa universalidade. Eu queria propor para vocês um exercício agora de uma construção de um prédio. O grande arquiteto do universo, o nosso Pai, nosso Deus, resolveu criar o prédio do amor e encarregou o engenheiro perfeito para executar essa obra, Jesus Cristo. E esse engenheiro preparou todos os projetos, auxiliares, todas as plantas e botou aqui no manual de tudo. E entregou esse projeto para 2 trabalhadores. O primeiro trabalhador abriu o Evangelho e leu aquilo: ama o teu próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E esse trabalhador disse: isso é loucura, é impossível, nós nunca vamos chegar a esse nível de amor. Aí veio o segundo trabalhador, pegou o mesmo projeto e começou a pegar alguns tijolos, começou a trabalhar na base daquele prédio, botando argamassa, usando os tijolinhos da tolerância e a argamassa da compreensão. O primeiro trabalhador olha para ele e diz: você está maluco? Você nunca vai conseguir chegar naquele amor puro, incondicional e universal proposto pelo Cristo, botando tijolinhos de tolerância. Aí o segundo diz: realmente, hoje eu não tenho condição de exercer aquele amor na medida que o Cristo nos propôs, mas hoje eu tenho condição de trabalhar a minha tolerância. Então eu vou construindo essa base, tijolinho após tijolinho, com essa argamassa da compreensão. É o que eu posso fazer agora. E o primeiro diz: você está perdendo seu tempo, gastando sua energia numa obra que você nunca vai chegar na cobertura. E diz: mas é o que eu tenho e o que eu posso fazer nesse momento. E no final de um dia grande de trabalho, esse trabalhador percebeu que colocou alguns tijolos da incompreensão, da intolerância, com argamassa da incompreensão, alguns tijolos do preconceito. O que foi que ele fez? Notando o erro, pegou a colherzinha de pedreiro dele e foi tirando esses tijolos do preconceito, da intolerância, e recolocando tijolos da tolerância com a argamassa da compreensão. Findo esse dia, chega o grande engenheiro e diz: meu querido irmão, tu que nada fizeste, realmente precisa ir para uma obra mais simples? Realmente essa obra é grandiosa demais para ti? Serás transferido para outro planeta, mais adequado ao teu nível evolutivo? E tu, que fizeste o que estava ao teu alcance, permanecerás aqui e aprenderás com a evolução desse próprio mundo. Não com um julgamento, porque não existe na esfera divina o julgamento, a cada um segundo suas obras. Não é a divindade, não é Deus, não é Cristo que vai chegar e julgar. Somos nós que estamos nos lugares adequados, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa forma de tocar a nossa vida. Então, não se trata de um julgamento de alguém que vai ser expulso porque foi julgado. Não. Foi simplesmente a lei de causa e efeito.
foi simplesmente o efeito das nossas ações ou das nossas inações, dos nossos cruzar os braços. Como vocês já perceberam, eu gosto muito de trazer para a gente. Então, mais uma vez, aquela pergunta que não precisa me responder. Que tipo de trabalhador nós somos? Nós somos aquele trabalhador que faz o que é possível, ou nós somos aquele trabalhador que cruza os braços? E a gente tem que tomar muito cuidado, minha gente. Porque, assim, a despeito do livre-arbítrio ser quase irrestrito, mas existe uma exceção ao livre-arbítrio. É que nós não podemos escolher não nos aperfeiçoar. Mas a velocidade com que a gente se aperfeiçoa é uma escolha nossa. Eu posso escolher ir mais rápido, mais devagar. Mas não evoluir não é possível. Então, se eu insisto na minha leniência, na minha preguiça, na minha inação, aí vem a irmã dor, em meu socorro. Ela vem em meu auxílio. Ela vem me ajudar. Ela vem trazer uma mensagem talvez de mim mesmo. Se eu tropeçar, vai lá, irmão, para eu lembrar, para eu voltar para o caminho. Então, quanto mais resistente a gente é, mais a gente vai receber essa visita importante, divina, boa, que normalmente a gente não gosta. Mas a gente não gosta porque a nossa perspectiva é a perspectiva de encarnado. Nós olhamos para o mundo com óculos da matéria. E quero crer, se a gente conseguisse tirar esse óculos da matéria e colocar o óculos do Espírito Eterno, todos os nossos problemas se minimizariam ao longo do tempo. Mas é importante que a gente faça essa pergunta: que tipo de trabalhador sou eu? Eu sou o que faço o que está ao meu alcance ou que cruzo os meus braços? E é muito importante isso, minha gente, mais uma vez, porque nós temos instrumentos, nós temos um manual de tudo, que é o Evangelho. Nós temos a capacidade de conversar com Deus, que é os nossos momentos de oração. Mas de nada me adianta o Evangelho e a oração se eu não me transformo. Se eu apreendo toda a doutrina, então vou ser um intelectual de espiritismo. Mas eu não posso dizer que eu sou um espírita, porque o espírita é aquele que se transforma, é aquele que usa a doutrina para se transformar. Esse é o verdadeiro espírito. De que me adianta me debulhar em orações, se aquela energia que eu consigo com aquele contato, com aquele religar com Deus, não se transforma em força para a minha autotransformação? Então, mais uma vez, aprender a doutrina e orar, instrumentos fantásticos, mas não como fins em si mesmos, instrumentos para nos ajudar na nossa revolução, na nossa transformação. Diante dessa grande missão do amor, nós podemos assumir 4 posturas, bem diferentes uma da outra. A primeira delas, já falamos, que foi um daqueles trabalhadores. Conscientemente a gente cruza os braços, por acomodação. E a gente consegue desculpas dentro do nosso psiquismo para justificar a nossa própria atitude. Essa missão é grande demais. Não dá para mim agora. Na próxima encarnação eu vejo isso. E quando chega na próxima encarnação, é na outra, e na outra, e a gente voluntariamente vai atrasando a nossa marcha espiritual. Então, conscientemente, a gente nada faz. É a acomodação. E uma segunda postura não seria a acomodação, seria o sentimento de impotência, que é também um cruzar os braços, só que não é mais uma inação consciente, é inconsciente. Eu realmente acho que eu não tenho condições emocionais e espirituais de atingir aquele objetivo. Aí são os nossos irmãos que têm a autoestima baixa, esquecendo quem ele é. Nós nunca podemos esquecer quem nós somos, porque nós somos muito pequenininhos, num planeta muito pequenininho, numa galáxia muito pequenininha, dentro de milhares e milhares de galáxias na infinitude desse mundo. Parece que a gente é quase nada. Só que se a gente fizer a equação inversa, a gente é só filho de Deus, único. Ninguém no universo é igual a gente. Então nós temos uma importância muito grande. E nós somos capazes
de tudo. E precisamos nos apoderar dessa nossa força. Precisamos entender que é possível e que nós somos capazes, para não cairmos na armadilha da impotência, que é a segunda postura. Nós temos uma terceira postura que já vi muito e já fui muito ator dessa terceira postura, que é aquela empolgação. A gente ouve uma palestra e no dia seguinte, rapaz, eu vou amar todo mundo. A partir de agora, não tem jeito. Vou logo escolher quem eu ofendi, vou pedir perdão a todo mundo, vou começar a amar, vou começar a abraçar todo mundo na rua. Estou empolgado, movido por uma paixão, fogo de palha, que acende e se apaga na mesma velocidade. Nós não podemos sair da nossa indiferença espiritual e dar um passo desse de uma outra vez. O passo é grande demais, a gente vai escorregar e vai retroagir. Essa postura da empolgação ela é igual às promessas de 31 de dezembro. Vou emagrecer, estou precisando um pouquinho. Vou fazer exercício, vou praticar caridade, vou perdoar todo mundo. São promessas que duram no dia 31 e no dia 1º, quando a gente olha no espelho, a gente é a mesma pessoa. Então são aquelas promessas que a gente nunca cumpre. Todo ano renova. Todo ano a gente está fazendo as mesmas promessas e nunca cumpre. Por quê? Simplesmente porque são passos grandes demais para as nossas pernas. E a quarta postura diante da lei do amor é a mudança gradativa. O que vem a ser essa mudança gradativa? É uma coisa que eu chamo sem os 2 P's. P de pato. Sem pressa. Cada um no seu ritmo. Mas Romulo, a gente não vai se acomodar, não? Vai não, porque tem outro P. Sem pausa. Então a nossa mudança deve ser sem pressa e sem pausa. Porque eu dou pequenos passos, mas passos fortes, passos que não me permitam retroagir. Eu vou mudando no que eu posso. E aqui eu sempre gosto de dar o exemplo da perfeição. Outra missão gigantesca é o ser de perfeitos. Muito difícil a gente atingir a perfeição. Estamos muito longe dela. Mas se aperfeiçoar é fácil demais. Alguns dirão, você não está sendo contraditório? Não. Porque ser perfeito, chegar ao nível de perfeição, está lá em cima. Muitas encarnações na frente da maioria de nós. Mas se aperfeiçoar é muito fácil. Eu paro de jogar o papel de uma bala, de um bombom na rua, eu estou me aperfeiçoando. Eu passo a dar um bom dia para aquele meu vizinho carrancudo, eu estou me aperfeiçoando. Eu insisto com aquele bom dia mesmo sem a resposta, eu estou me aperfeiçoando. Eu vou aumentando o meu nível de tolerância, que é a primeira escala até chegar no amor, com meus filhos dentro de casa, eu estou me aperfeiçoando. Eu vou dominando a minha impaciência, eu estou me aperfeiçoando. Então, cada pequeno gesto que a gente faz, a gente está caminhando. Vamos sempre lembrar disso, minha gente. Não na mente, mas no coração. A nossa evolução deve ser sem pressa e sem pausa. Sem pressa para ter constância, para ser seguro, para a gente não voltar atrás. Sem pausa. Nunca vamos parar de evoluir, porque essa missão é de todos nós. Como eu já disse de forma oblíqua, a maior parte de nós tem como missão conviver com um parente difícil, o alcoolismo dentro de casa ou dentro de nós, conviver com dificuldades econômicas difíceis, às vezes uma doença. Todos nós temos as nossas missões individuais, mas a missão do progresso, de nos transformarmos, ela é comum a todos nós. Todos nós nascemos com a missão de desencarnar melhor do que encarnamos. Inclusive, se a gente nascer do mesmo jeito que morreu, a gente desperdiçou uma coisa que não volta mais, que é o tempo. Mas nós temos o infinito à nossa frente, temos. Mas aquele que passou não volta mais. A gente simplesmente perdeu. E nós não conseguimos, meus irmãos, sair da indiferença espiritual desse amor proposto pelo Cristo. Hoje nós estamos aqui com os nossos 2 pezinhos na lama da indiferença ainda. Ainda estamos como coletividade. Nós, como coletividade, ainda estamos brigando para atender a lei de Moisés. Estamos 2000 anos atrasados no atendimento à lei do Cristo.
as propostas do Cristo. Mas não é o fato de estarmos atrasados que vai nos desestimular, muito pelo contrário. Isso deve ser um fervor, uma força para nos incentivar a começar o nosso processo individual. Mas nós estamos ainda muito distantes, mas nós podemos vislumbrar a tolerância, que eu chamo de base desse prédio do amor. E o que seria essa tolerância? A tolerância é mais ou menos assim. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha opção política, eu tenho o meu jeito de ser e de me comportar em sociedade, eu tenho as minhas ideias. Você é diferente de mim, e eu tenho certeza dos meus conceitos. Mas, apesar de você ser diferente, eu não vou tratar você com nenhum tipo de preconceito. Isso é tolerância. Imagine se todos nós, como humanidade, fôssemos tolerantes. Eu acho que o nosso planeta já estava há muito tempo no mundo de regeneração. Muito tempo. Mas, mais uma vez, não vamos falar da coletividade. Vamos trabalhar a tolerância em nós. Porque eu melhorando a minha tolerância, eu estou contribuindo para a humanidade como um todo. Eu estou contribuindo para o universo. Então vamos trabalhar isso em nós. Sim, amor, mas é só a base. E o que é que tem lá para cima? Que pode ser melhor do que nós sermos completamente tolerantes. O outro andar, minha gente, eu chamo de um andar da aceitação. E qual é a diferença da tolerância para a aceitação? Eu só troco uma palavra. É trocar a certeza que eu tenho na tolerância por convicção. Eu tenho minha religião, eu tenho minha forma de pensar e agir, eu tenho minha opção sexual, minha opção política, mas eu não digo mais que eu estou certo. Eu não entro mais na questão do certo e errado. Eu tenho uma convicção. E o outro, que é totalmente diferente de mim, ele pode estar tão ou mais certo do que eu. Viu como é diferente trocar a certeza absoluta lá da tolerância pela aceitação? Eu me humanizo quando eu troco a certeza absoluta pela aceitação. Grandes atrocidades na humanidade foram cometidas por certeza absoluta. Meu Deus é certo, o seu é errado, então mata todo mundo que está no lado do Deus errado. Atrocidade em nome de uma certeza absoluta, em nome de Deus. Nós, no nosso dia a dia, às vezes a gente comete as nossas atrocidades por nos apegarmos a certezas absolutas. Quem somos nós, meus irmãos, ainda no mundo de provas e expiações, para dizermos, a minha religião é certa? Por quê? Eu sempre, quando falo disso, eu cito da minha mãe, que ela nasceu católica, comunga, adora a igreja, mas sempre me questionava sobre coisas do espiritismo, e ela disse, meu filho, eu acredito muito. Se não tivesse reencarnação, Deus não seria justo. Mas quando eu boto a hóstia na minha boca, eu sinto Deus dentro de mim. Eu disse, mãe, é muito simples. A religião certa da senhora é ser espiritólica. É a sua religião. Quem sou eu para dizer que a religião espiritólica da minha mãe é errada? Se é aquela que faz o coração dela pulsar, se é aquela que ajuda ela a ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente sai da tolerância e passa para a aceitação, a convicção é nossa. Eu tenho convicção na doutrina espírita, mas eu não preciso opor nem impor isso a ninguém. O católico também está certo, porque aquilo faz bem para ele. O budista também está certo. Eu não posso dizer que uma opção sexual diferente da minha é errada. Por quê? O Espiritismo vem nos esclarecer que nós não podemos jamais entrar nessas questões. Cada um de nós é um universo. E a verdade absoluta é muito perigosa, principalmente no nosso nível evolutivo. Então, trocando uma simples palavra, vocês verem como nós, como humanidade, estaríamos muito melhor. Não dá nem para pensar os andares lá de cima. É melhor do que isso. Parece que é. Porque o terceiro andar desse prédio é a empatia. Porque agora eu não cogito nem de aceitação. Quando eu olho para o outro, no meu trato com o outro, eu vou me imaginar, me colocar no lugar dele. Já pensou que maravilha, minha gente? A gente ia fazer sempre o que fosse melhor para o outro, sob a perspectiva do outro. Por quê? Porque nós nos colocamos no lugar dele. Que maravilha! Eu, como
espírito adequado a esse planeta, eu estou bem adequado, eu estou na minha casa, no mundo de provas e expiações. Consigo vislumbrar até a empatia. Como bom seria. Esses 2 últimos andares é algo tão divino que eu não consigo nem vislumbrar a apoteose, a felicidade que será quando estivermos lá. Que o 4º andar da devoção pulsa dentro de nós uma fagulha da divindade, em cada um de nós. Já pensou o prazer extremo de eu abraçar meu irmão? Estou abraçando o próprio Deus. Eu gosto muito de abraçar as pessoas. Eu já fiz esse exercício várias e várias vezes. Estou abraçando o próprio Deus. Mas quero crer que no meu atraso espiritual eu não consigo nem vislumbrar o tamanho do prazer que nós sentiremos quando a gente realmente se apropriar dessa divindade que é o nosso irmão. Essa fagulha divina que pulsa no nosso irmão. Apesar de admirar e achar muito bonito a saudação hindu Namastê, que diz, Deus que habita em mim, saúde Deus que habita em ti. Mas o prazer que será sentir essa realidade, eu não consigo ainda vislumbrar. E o último andar desse prédio, evidentemente, é o amor. Que não cabe a mim nada falar. Melhor é pegar o exemplo do Cristo, na hora do sofrimento supremo, olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então esse exemplo do amor do Cristo é melhor do que falar sobre o amor. Então é melhor que a gente fique com o exemplo do nosso irmão maior, sobre o que é o amor. Então, minha gente, vocês viram que é só uma questão didática, não existe nem nos evangelhos essa gradação, mas me parece que é razoável a gente imaginar que as coisas vão crescendo. E me parece razoável a gente imaginar que a gente está mais perto de exercer a tolerância. Aí vem aquela pergunta para nós outros, que parece que às vezes a gente se incomoda quando começa a questionar a gente sobre as coisas, mas é importante que nós façamos isso para que a nossa coletividade possa se perceber dentro de um processo. E aí, como é que nós estamos dentro das nossas tolerâncias? Nós temos sido tolerantes. Então eu queria nessa parte final falar um pouquinho sobre tolerância, para a gente começar a perceber. E para falar de tolerância eu vou falar por uma via oblíqua, eu vou falar das intolerâncias. Eu poderia falar de 10, 12 tipos de intolerância, mas por conta da hora eu resumi isso para 3 tipos de intolerâncias que são muito comuns, que a gente vê muito. E vamos começar pela intolerância religiosa. Ora, meus irmãos, muitas vezes nós estamos com a bandeira do Cristo. Os nossos irmãos católicos também com a bandeira do Cristo. Os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos umbandistas, ou seja, todos cristãos. E a gente está se digladiando uns com os outros. Eu estou certo, ele está errado. Já ouvi muitos irmãos nossos dizer: mas a minha está calcada na ciência. Quando a gente diz isso, a gente está lá na certeza, vendo? A certeza que a minha é certa e que a do outro é errada. Então vamos ter isso como nossa convicção. Como todos podem e devem ter convicção na sua doutrina. E olha que coisa absurda, todos nós empunhando a bandeira do Cristo e brigando entre si, cada um colocando um muro que separa uns dos outros. A gente não poderia estar mais distante do Cristo fazendo isso do que qualquer outra coisa. Quer dizer, a gente está com a bandeira do Cristo assumindo uma postura anticristã, que é separando o meu irmão evangélico, budista, muçulmano, ateu, por que não? Todos somos irmãos, sem exceção. Uma amiga minha, lá de Fortaleza, ela chegou certa vez para mim revoltada. Ela disse: como um colega meu de trabalho, é esse povo evangélico, são radicais demais. Ele veio dizer que a minha doutrina, que eu amo tanto, é inspirada pelo Satanás. Aí eu disse: criatura, senta aí, te acalma. Aí eu perguntei: se ele dissesse para ti que o Espiritismo era, o mentor do Espiritismo era o Saci Pererê, o que você ia fazer? Aí você ia gargalhar.
Pois então gargalho. Porque do mesmo jeito que a gente não acredita em Saci Pererê, a gente não acredita em Satanás. Ah, mas ele quis me ofender. Deixa ele com dele. Se outras pessoas querem manter o muro, vamos derrubar o muro do nosso lado. Porque a partir do momento que o muro do lado de lá cair, não existe mais muro. Do nosso lado, a gente vai lá e abraça. Então não vamos nós também ser um construtor de muros, principalmente nas questões religiosas. E aqui eu faço algumas perguntas para a gente tirar de vez a questão do certo e do errado na religião. E, gente, eu acreditar na reencarnação, pura e simplesmente me torna um homem melhor? De jeito nenhum. Eu acreditar na hóstia consagrada me torna um homem ou uma mulher melhor? De jeito nenhum. Agora, eu praticar o amor me torna um homem melhor? Sem dúvida. Eu perdoar me torna um homem melhor? Com certeza. Eu praticar a humildade no meu dia a dia me torna melhor? Sem dúvida nenhuma. O amor espírita é diferente do amor católico, é diferente do amor budista, é diferente do amor evangélico. O perdão espírita é um perdão diferenciado em relação ao perdão de qualquer outra religião? Não. O que é importante e o que nos transforma é tudo igual nas religiões. Não tem diferença nenhuma. E a gente fica brigando por coisas que são menos, que têm menos importância. Coisas que realmente não, de forma direta, nos ajudam a nos melhorarmos, a evoluirmos. Então vamos atentar para isso. Quando a gente pensar qualquer coisa em relação a outra religião, está certo. Sob o ponto de vista do meu irmão lá, está certo que ele está fazendo bem para ele. Eu tenho minha convicção e fico com ela. Estou tão satisfeito aqui, na minha doutrina, na minha religião. Ele deve estar também na dele. Vamos quebrar os muros do nosso lado. Vamos ser tolerantes. O segundo exemplo de intolerância que eu vos trago, que é no momento oportuno, porque essa palestra eu criei faz quase 4 anos, proferi lá em Fortaleza, depois da eleição presidencial. É intolerância por questão política. Minha gente, a gente precisa ser artífice da paz, agentes pacificadores. O que é que o Evangelho nos ensina? O equilíbrio. O que é que a gente viu na eleição passada? E eu falo dessa intolerância para que, quanto mais pessoas se unirem nessa onda de evitar os extremismos, mais paz a gente vai ter. Me assustou a última campanha, porque foi pai brigando com filho por ideologia política. Foi gente, uns matando outros por conta de candidatos que eles nem conheciam. Muitos, Natal e família foram destroçados, destruídos, por conta de que tinha familiares de um lado, familiares do outro. O Evangelho nos ensina o equilíbrio, a responsabilidade. E o que foi que essa intolerância fez conosco? Fez com que um lado dissesse: meu lado é todo certo, tudo de errado está com o outro lado. Existe isso, minha gente? Existe isso no nosso meio, no nosso mundo de provas e expiações? O perfeito? Se existisse, não estava no mundo de provas e expiações. A gente vai para o outro lado. O meu lado é perfeito, tudo que não presta está do outro. Os extremos. Os extremos que foram irresponsáveis. Porque o ruim que aparecia do outro, eles espalhavam. Com total irresponsabilidade, sem verificar se aquilo era verdade. Agindo como verdadeiros profetas de algo ruim. E o ruim do lado deles era enterrado. A mesma coisa do outro lado. Então precisamos produzir agentes de pacificação. Para que nós sejamos, nas nossas famílias, no meio dos nossos amigos, agentes de pacificação. Se alguém quiser brigar conosco, seja qual for a nossa posição, meu irmão, nós dois queremos a mesma coisa, que é um país melhor. Então, vamos abraçar? Só que eu quero um caminho, você o outro, mas nós dois queremos exatamente a mesma coisa. Como é que a gente vai brigar se a gente quer a mesma coisa? Por caminhos diferentes. Então, essa intolerância política tomou
uma dimensão que para mim foi muito assustadora. E quando eu repito essa palestra agora, que a gente está prestes a uma polarização de novo, para que nós possamos agir sem intolerância, seja qual for a nossa posição, seja qual for o nosso direcionamento político, para que a gente age de uma forma evangélica, com equilíbrio, com responsabilidade. E o último exemplo de intolerância que eu vos trago é a intolerância sexual. No espiritismo é menos comum, mas a sociedade como um todo ainda trata principalmente os nossos irmãos que têm um direcionamento homoafetivo. E eu uso homoafetividade porque parece que homossexualidade remete a sexo. E essa questão é muito maior do que sexo. Isso remete a afeto. Então eu prefiro usar homoafetividade. Por que tratar um irmão que é homoafetivo de uma forma diferenciada? A própria doutrina espírita já explica uma das razões fundamentais da homoafetividade. Perguntaram uma vez para Chico Xavier se era possível um homoafetivo trabalhar no centro espírita. E Chico, com aquela vozinha doce, disse: meu filho, desde que ele trabalhe e trabalhe. Qual o problema? O Espiritismo vem nos esclarecer que às vezes a homoafetividade decorre de uma sequência de encarnações com determinado sexo, depois por uma necessidade de evolução e precisa aprender algumas coisas em relação à sexualidade oposta, e ele vem com essa carga de encarnações anteriores. Então, se é a própria dinâmica da reencarnação que propicia isso, como é que nós espíritos podemos falar de certo, de errado? Como é que nós espíritos podemos condenar uma pessoa que tem um direcionamento diferente? Então, mais uma vez, precisamos ser instrumentos da tolerância. Precisamos, mais uma vez, ser instrumentos da paz. Eu aqui, minha gente, citei 3 exemplos de intolerância. Mas precisamos entender que todas as nossas fontes de preconceitos geram intolerância em nós. Precisamos cuidar muito bem desses nossos preconceitos, sejam eles de que natureza forem. A nossa sociedade é repleta de grandes preconceitos, principalmente o preconceito econômico, que termina nos levando à intolerância. Muitas vezes a gente opta, às vezes até inconsciente, está tão acostumado a tratar melhor aquele que tem mais recursos, aquele que se apresenta como alguém destacado na sociedade, e que às vezes a gente não tem esse mesmo cuidado com uma pessoa humilde, com uma pessoa que está deitada na rua, sem teto. Pensemos sobre as nossas intolerâncias. Vamos trabalhar essas nossas intolerâncias, porque sem dúvida nenhuma, fazendo isso, a gente vai estar trabalhando nesse edifício do amor. A gente vai estar aprimorando a nossa arte de amar. Alan já olhou 3 vezes com um cara de raiva de mim e disse: olha o tempo. Mas eu prometo que falta pouco. Minha gente, como a gente está atrasado, eu acho que a gente está atrasado, eu estou atrasado, então eu criei um critério para mim mesmo. E nada mais justo que eu passar esse critério para vocês. Se for aproveitável, vocês usam na vida de vocês também. Então, sempre que a gente pensar em ser intolerante, o que é que a gente faz? Só lembrar que nós já podemos ter sido alvo daquela intolerância em encarnações passadas. Minha gente, direita e esquerda, eu posso ter encarnado uma vez na Câmara dos Lordes, outra vez na Câmara dos Comuns, defendendo um lado, depois encarnei defendendo o outro. Eu já posso ter sido de esquerda, uma encarnação direita na outra. Por que agora eu me vejo no direito de ser intolerante com quem é do outro lado que eu escolhi nessa encarnação circunstancialmente? Uma afetividade. Quantas encarnações eu não já vim com o sentimento de uma afetividade? Então, se isso já aconteceu comigo, que direito eu tenho de ser intolerante com meu irmão? Religião, espiritismo, talvez nós só tenhamos sido espírito uma única encarnação, porque o espiritismo acabou de surgir, a revelação acabou de ser feita.
Mas eu já fui ateu, já fui católico, já fui evangélico, já fui nada, já fui muçulmano. Então eu já fui tudo isso. Por que ser intolerante com quem não é espírita? Então a primeira dica é essa, lembrar que nós já podemos ter sido tudo. E isso serve para tudo na vida, não só para as nossas intolerâncias. Quando a gente vê os nossos irmãos criminosos que estão à margem da sociedade, vamos tratá-los e olhar com respeito para eles. Será que eu não já assassinei? Será que eu já não fiz aquilo que hoje eu critico tanto? Então me parece que é muito bom isso, porque bota a gente para pensar. E eu quero crer que antes de cometer o ato de intolerância, a gente pensar um pouquinho sobre isso, a nossa postura vai ser diferente. Essa é a primeira dica que eu uso. A segunda dica que eu uso: sempre que a gente tiver numa circunstância dessa, a gente pensa, como será que o Cristo agiria? Não, agora você esticou a baleadeira. Pensar como o Cristo agiria? Não estou pedindo a ninguém, nem a mim mesmo, para agir como o Cristo agiria. Nós não temos condições ainda. Mas se eu parar um pouquinho e pensar como ele agiria, eu mudo a minha forma de agir. Eu não vou agir como ele, mas também não vou estourar como ele ia estourar no primeiro momento. Então aquele contar até 10, não vamos só contar até 10. Contar até 10 e pensar o que o Cristo faria nessa circunstância. Eu tenho certeza, convicção, que a gente mudará a nossa forma de agir. E a terceira dica, que essa é a melhor de todas. A terceira dica é que eu não tenho mais dica. Mas como nós estamos atrasados, se vocês não gostaram dessas duas, cada um tem que criar a sua própria dica. Cada um tem que criar o seu próprio meio para fugir das raias da intolerância, para aumentar esse amor, para aperfeiçoar esse amor que está dentro de nós. Nós somos fagulhas da divindade. Então esse amor pulsa dentro de nós, essa luz está dentro de nós. Só que os nossos defeitos são capas que terminam por não permitir que essa luz brilhe. Então, se não gostaram dessas duas dicas, cada um cria a sua dica para mudar. Porque nós, como coletividade, meus irmãos, ainda estamos muito atrasados. Queria agradecer de todo o coração a oportunidade de estar com vocês. E mais uma vez agradecer a casa, em nome do Alain, estarmos aqui nessa tarde tão agradável. Muito obrigado pela paciência, muita paz e bem para todos. Muito bem. A gente agradece o nosso irmão Romulo, né? Foi uma tarde muito agradável e ficou a dica aí, né? A gente criar a nossa própria dica. Uma vez a gente pega um tijolinho daquele e a gente coloca o nosso próprio tijolinho, né? Na tolerância. Então vamos aproveitar a mensagem e trabalharmos isso na nossa vida diária. Bem, nós, após a prece, vamos ter um passe individual. Aí quem quiser tomar passe, aguarda sentado, quem está chamando, tá certo? Quem quiser também colocar o nome para as vibrações, nós temos um livro de prece lá fora. Procure o nosso irmão Tarcísio, que ele explica como preencher. Pode ser para encarnados e desencarnados, tá certo? Então, mais uma vez, João, muito obrigado, foi ótimo. Vamos chamá-lo outras vezes, tá certo? Leva o nosso abraço lá para o pessoal de Eurípides, de Baçambufo, tá certo? E oportunamente a gente vai entrar em contato com você, tá certo? Pessoal do Instagram, obrigado pela presença. Vamos orar então agora, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos na tarde. Deus, Pai da boa e bondade, te agradecemos muito, muito mesmo, pela oportunidade que tivemos de refletir em todo o amor. Nos ajuda, Pai querido. Somos ainda tão frágeis, mas já queremos caminhar, Senhor. Nos ajude, que possamos adotar os ensinamentos e seguir o Mestre Jesus. Que os ensinamentos que Ele nos trouxe possam reverberar em nosso mundo interior. Que possamos colocar em prática no nosso jeito, no nosso tempo. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos nós. Muita paz.